Bom dia, pessoal. Meu nome é Alfredo Boas. Hoje a gente vai estar falando sobre administração pessoal. Essa administração pessoal vai incluir muito aqui sobre a economia familiar. Como você recebe o seu pagamento, o seu salário ou o seu dinheiro e consegue de alguma maneira fazer com que ele se potencialize, te trazendo mais benefício do que prejuízo. O que acontece é o seguinte: a economia familiar é uma economia onde ela é feita de surpresas. Então, você se vê normalmente, se você for assalariado, tem uma renda fixa, diferente do empresário que pode ser surpreendido com uma boa venda no final da semana ou no final do mês, numa época festiva, e aquilo ali dando um boost no caixa dele, certo? Vamos deixar bem claro, mais para frente a gente vai falar sobre empresa também, mas é muito mais complexo, então a gente vai se reter aqui ao âmbito familiar. Eu também sou pai de família, tenho 2 crianças, e eu sei o que é isso, você ter que receber um certo dinheiro, X, que você, vamos titular aqui como salário, e aquilo é aquilo. Se você recebe 1.000, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mil, né? Não estão presos aqui ao valor, estão presos à metodologia. Então e você tem que pegar aquele dinheiro e lidar com a alta da inflação, talvez uma criança que ficou doente, talvez uma festa de aniversário, alguma coisa, essas coisas bem peculiares mesmo da família. Então vamos aqui trabalhar sobre como você criar métodos, certo? Para que possa dar um boost, né? Em inglês esse boost é você conseguir fazer com que o mesmo dinheiro passe a te trazer mais benefício do que ele vem trazendo ao longo dos tempos, certo? Para você que já trabalha isso, que já faz isso, alguma coisa aqui pode ser útil para você. Então, o que eu vou te dizer é o seguinte: a metodologia, ela é algo que ela funciona. Só que ela é acompanhada de 2 coisas. Você tem que ter a vontade de querer fazer isso acontecer. Segundo, você tem que ter uma estratégia, certo? E que você consegue mantê-la periodicamente. Você não vai tomar uma decisão sobre algo que vai te trazer um benefício financeiro e vai querer que isso em 2 ou 3 dias aconteça. Segundo os cálculos que eu tenho feito sobre economia familiar, os resultados começam a aparecer depois de 6 meses. Então você vai ter que fazer isso e continuar periodicamente por no mínimo 6 meses para ver algum resultado. Eu vou te dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, você ganha, vamos colocar aí que o seu salário ao todo, para você sustentar sua família, seja em torno de 5 a 6 mil reais, ok? Então você tem 5 ou 6 mil reais. Você percebeu que a gasolina subiu, ok? O que você faz? Você troca de carro por um carro mais barato ou você economiza andando com seu carro? Né? Muitas pessoas vão responder assim: eu não vou trocar meu carro é financiado, é um bom carro, eu gosto, batalhei muito, eu gosto desse carro, enfim, o cara não vai trocar o carro. O que você vai fazer então? Você vai economizar andando menos com aquele carro. Isso é uma estratégia simples, que muitas pessoas podem falar, ok, funciona, só que no fim eles não fazem. Então, atrelado à economia pessoal, a economia pessoal, consecutivamente, quem tem família, familiar, você tem que tomar a atitude. O livre pensamento não resolve. É como se você falasse assim: eu sei que é bom, mas eu não faço. Então você tem que fazer. Chegou o final de semana, você fala: olha, eu não vou sair que eu vou gastar 50 a mais, né? Vou te dar um exemplo básico aqui, que acho que todo mundo aqui vai entender, sobre como funciona essa questão de maximizar o mesmo dinheiro que você tem e um exemplo muito básico aqui para você entender que ele está atrelado à estratégia e administração. Todo mundo mora numa cidade, toda cidade tem um prefeito, ok? Vamos se dizer que e toda cidade tem uma verba pública que vem para ela, seja federal, e essa verba, vamos fazer um exemplo que seja de R$ 1 milhão. Todo mês a sua cidade recebe R$ 1 milhão para verba pública,
certo? Que é para fazer benfeitorias na cidade. Ao final de 4 anos, as pessoas vão dizer assim, esse cara não fez nada, essa mulher não fez nada, ou seja, o prefeito não fez nada, não vimos obra, né? Então, um outro candidato ganha a eleição e ao longo dos 4 anos dele, as pessoas terminam dizendo, nossa, ele fez muita coisa, só que a verba pública é a mesma. E o que é isso? Isso é administração. Então, eu dei esse exemplo básico para você também acreditar que os seus 6 mil reais, os seus 10 mil reais, os seus 20 mil reais na mão de outra pessoa pode sim ter menos eficácia ou mais eficácia. Isso é um exemplo básico para você começar acreditando que você pode sim pegar o seu dinheiro, que às vezes você julga que não dá para nada, e com estratégia, disciplina e no mínimo 6 meses conseguir ver um resultado real. Eu fiz isso nas minhas finanças, funciona. Eu não estou falando aqui que você vai ficar rico fazendo isso, mas para as pessoas que têm intenção de ficar rico, você tem que começar pelos princípios básicos. No Brasil, o que eu gosto do Brasil é que nós temos vários casos de pessoas aí no YouTube que você pode ver. Vou até citar um aqui, que é o caso do Luiz Barsi Filho. Hoje ele tem 83 anos, se eu não me engano, é um investidor da Bolsa. Talvez você vai falar, cara, o que isso tem a ver com a minha realidade? Que isso tem tudo a ver com a tua realidade. Você pode hoje abrir uma conta custo zero numa corretora e começar a comprar ação amanhã, certo? Com 10 reais. Então você pode, né? Tem a ver com a sua realidade, sim. É meio que destravar a mente. Então, voltando aqui para nós, se você for ver, o Luiz Barsi Filho, ele é um cara que com 12 anos de idade, ele era engraxate. Hoje ele é bilionário, certo? E hoje você olha para você com condições muito melhores que essa e pensa assim, eu não vou fazer nada, eu não vou concretizar nada, nada vai acontecer. Isso é um bloqueio mental. Você tem que desbloquear isso, parar de ouvir pessoas pessimistas ao seu redor, começar a acreditar em você mesmo, certo? Eu mesmo, quando eu era mais novo, eu tinha o sonho de ter um terreno e eu comprei esse terreno juntando 20 reais. Eu juntava 20, eu juntava mais 20, eu juntava mais 20, eu juntava mais 20. E eu não contava para as pessoas, porque eu sei que as pessoas iam dar risada. E no fim eu adquiri esse terreno, eu tenho esse terreno hoje quitado. E talvez essa história de muitos de vocês, ou alguém que falou, vou começar alguma coisa do zero. Eu tenho aqui caso pessoal, que pessoas começou do zero, hoje é dono de empresa. Então, é tudo muito da questão de você acreditar. Porque talvez você vai falar que você acredita hoje, na segunda-feira, e chega na sexta-feira, você já foi para o chamado sextou e gastou tudo a tua economia. Você deixou lá de sexta para domingo 200, 300, 400, 500 reais. Se aquilo não afeta seu caixa, ok. Mas se você ganha 2.500 reais, como é que por final de semana você gasta 300, 400 reais? Então, é um valor absurdo se nós formos olhar, né? Proporcionalmente, é um valor absurdo. Esse valor investido, quanto não te retornaria? Esse valor economizado, quanto não te retornaria? Ok? E o que temos que pensar é sobre economia a longo prazo. Não há possibilidade, a não ser que você tire alguma coisa mágica da cartola, onde que você vai começar a fazer algo financeiro hoje e em poucos dias ou semanas você vai ter resultado. Os meus investimentos financeiros normalmente começam a dar resultado depois de 5 anos. Eu tenho que acreditar nele por 60 meses ininterrupto, sem questionar. Então, o que eu queria te dizer agora nesse vídeo é que primeira coisa é você acreditar em você, que com o mesmo recurso que você tem, ok? Você consegue com estratégia e disciplina financeira fazer mais. Eu poderia dar alguns exemplos aqui numéricos, mas eu queria te deixar o conceito, ok? Porque talvez você já tenha um projeto bom, você está desacreditado. Revisa o seu projeto e continua prosseguindo. Eu ouvi de esse cara é um economista americano, e ele disse que
para ele toma as decisões dele em dias ruins. Olha para você ver que interessante. É em dias ruins que ele toma decisões. E as decisões que ele toma em dias ruins, ele espera outros dias ruins para revisar essa decisão. Enfim, ele tomou as decisões dele, ele esperou para revisar. Depois dessas revisões feitas, ele toma a decisão de fazer um certo investimento, uma atitude. Quando eu falo investimento, eu não estou falando de você ficar pensando em negócios milionários ou bilionários. Eu estou simplesmente falando que você pode acordar amanhã e falar, eu vou guardar R$10 por dia. E no corrido, né? No mês corrido, sem tirar sábado e domingo feriado, você guardou R$300. No final do ano é R$3.600. Todo dia, 30 de dezembro para o dia 1º de dezembro, você tem livre na sua conta R$3.600? Porque você pode estar falando que é pouco, mas normalmente você fecha negativo. Então é dinheiro, R$10, né? Voltando para ele toma essas decisões no dia ruim, revisa nos dias ruins, e depois que aquela decisão já convenceu ele de que é boa, ele continua mantendo ela. Porque ao longo de 1 ano, 2 anos, 3 anos, a cabeça dele pode mudar. E ele vai lembrar que ele tomou a decisão, que aquele dia ele acreditou nela e vai continuar acreditando e mantendo. Ok? Por que eu mencionei isso? Porque se você toma decisão num dia que você está muito bom, você normalmente vai tomar uma decisão emocionada. Ok? Eu tenho a política de que quando você toma uma decisão num dia ruim, aquilo é sua razão, não sua emoção. E normalmente, no mundo das finanças, sua razão vai estar mais correta que a sua emoção. Ok? Então, por hoje é só, pessoal. Eu vou agora aprender um pouquinho mais para poder falar um pouquinho mais com coerência. E semana que vem eu vou trazer outro vídeo para vocês mais específico sobre economia. Abraço forte, fique com Deus.